Olá, sejam bem-vindos a mais um tópico do módulo 1 da disciplina de projeto de pesquisa. Bom, vamos começar falando de pesquisa e o que é o projeto de pesquisa e para que a gente faz pesquisa. Vocês estão aí já preparando um projeto, um esboço de um projeto do futuro aí que vocês vão desenvolver em relação à sua apresentação de dissertação. Então, pensando nisso, vamos falar sobre a pesquisa. O que é pesquisa? Então, vamos buscar aí na cabeça de vocês o que seria pesquisa. Essa altura do campeonato, vocês já sabem mais ou menos uma noção do que é pesquisar. Né? Pesquisar é aprofundar um conhecimento, um tema que me interessa muito, me interessa em termos profissionais, me interessa em termos pessoais ou científicos, ou para melhorar a minha atividade como professora, como pesquisadora. Então, obviamente que a pesquisa tem esse fundamento, né? A gente se aprofundar num determinado assunto, ou questionar aquele assunto, ou ter uma curiosidade sobre aquele tema. Mas a pesquisa, no final das contas, é responder uma pergunta, um questionamento que você tem. Então, esse é o fundamento da pesquisa, seja ela de origem científica, social, de ciências sociais, filosófica. O que a gente busca na pesquisa é através de um sistema, de uma sistematização, de um raciocínio lógico, de um método científico, a gente desenvolver e responder, a melhor forma de responder a esta pergunta ou esse questionamento. Tá? E por que fazemos pesquisa? Então, aí você tem razões, desde razões pessoais, profissionais principalmente, como pesquisadora, como professor, por exemplo, mais uma coisa muito interessante quando a gente faz pesquisa. A gente, quando pesquisa, a pesquisa ela é um aprendizado. Eu sempre digo isso. Quando você faz um mestrado, uma especialização, é que você realmente mergulha de cabeça no desenvolvimento, na construção do seu conhecimento, da sua expertise. Então, quando a gente fala assim, eu me especializei em um determinado assunto, eu fiz um mestrado, um doutorado sobre um determinado assunto. Eu estou querendo dizer que eu me aprofundei naquele tema, nos questionamentos, nas dúvidas existentes, ou nas possíveis hipóteses que são decorrentes daqueles fenômenos e que devem ser comprovados, validados ou refutados. Então, quando a gente pesquisa, a gente descobre, a gente aprende e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento. Realmente, o fato da gente pesquisar, seja na graduação, quando você faz um TCC, seja durante a especialização, mestrado, doutorado, é quando você vai construir a base do seu conhecimento, da sua expertise. E o que é necessário para se fazer pesquisa? Nós temos 3, digamos, bases para se fazer pesquisa. Obviamente, a primeira é o pesquisador. O pesquisador é fundamental. Se a gente não tiver o pesquisador, que é o agente que vai mobilizar, que vai direcionar, que vai agilizar aquele processo de pesquisa. Então, o pesquisador que está participando diretamente é o que vai indagar, é o que vai fazer a hipótese, é o que vai utilizar, aplicar a base dos seus conhecimentos para pesquisar. Logicamente, você pode ter o pesquisador principal e pode ter colaboradores ou o pesquisador, o orientador. Nós também precisamos de recursos esses materiais, recursos esses de mão de obra ou recursos humanos que vão participar dessa pesquisa. Então, desde uma secretária, um técnico, por exemplo, dentro do laboratório, uma bibliotecária que vai te ajudar na obtenção das revisões de referência. Nós temos os insumos, os equipamentos que serão usados, o espaço físico em que nós iremos trabalhar nessa pesquisa. Então, esses recursos, eles são fundamentais para que a gente consiga realizar de forma plena aquela pesquisa. A gente fala tanto aí nos nossos financiadores, na nossa ciência, na nossa pesquisa no Brasil, e essa parte aí dos recursos, elas são fundamentais, não só
da obtenção dos recursos propriamente dita, mas também da manutenção desses recursos, né? Que esses recursos não se percam ao longo daquele processo. E um terceiro fundamento, um terceiro ponto aí, que seria o planejamento, quais as etapas que você vai organizar para realizar a sua pesquisa. Então, inicialmente, eu vou propor uma referência, uma revisão bibliográfica, posteriormente eu vou fazer esse tipo de análise ou de testes ou experimento científico, vou desenvolver um tipo de questionário para fazer a minha pesquisa. Então, esse planejamento, esse roteiro com planejamento com tempo, né? Existe um cronograma para você finalizar essa sua pesquisa. E por que eu preciso elaborar um projeto de pesquisa? Por que a gente acha, professora, mas eu estou fazendo uma especialização, digamos, profissional, para que eu preciso de um projeto de pesquisa? Ele faz parte da construção do conhecimento dentro daquela área de especialização, de graduação, de pós-graduação, etc. Então, é necessário que você precise elaborar um projeto. Né? O projeto, primeiro, ele apresenta o roteiro das ações a serem desenvolvidas ao longo da pesquisa. Né? Segundo, é um documento, o projeto é um documento fundamental e ele visa esclarecer acerca do que será pesquisado e a estimativa de sua realização. E a gente muitas vezes, já quando vai avaliar um aluno, ele já manda o projeto, ou quando você vai orientar o aluno, ele já manda um projeto, e no projeto você vê a capacidade, por exemplo, do tempo, se ele será execuível para ser realizado naquele tempo, se ele terá os recursos que ele deseja utilizar dentro dessa pesquisa. Né? Então, é muito importante você colocar isso como um documento que você pretende realizar e que aquele orientador ou aquele grupo vai se responsabilizar e vai comprar, digamos assim, o seu projeto. A elaboração do projeto, ela possibilita, muitas vezes, esquematizar os tipos de atividades e experiências criativas que poderão ser desenvolvidos no projeto, no estudo. Então, muitas vezes, você tem ideias que você pode incluir dentro da sua pesquisa, do seu ensaio experimental, e você vai utilizando aí a sua criatividade, a sua imaginação nesses projetos, desde que exista uma viabilidade para que esses experimentos ocorram. Tá? E a quem interessa um projeto de pesquisa, uma pesquisa? Bom, interessa inicialmente ao pesquisador, porque é o pesquisador que vai se aprofundar ou vai tentar responder aquelas perguntas relacionadas àquele assunto, aquele tema ou aquele método. Interessa a instituição que está te formando. Ela quer um feedback do que você obteve de conhecimento ao longo do seu processo de construção de ensino-aprendizagem naquele curso. As agências de fomento que vão bancar, que vão fomentar a sua pesquisa com recursos financeiros, recursos de equipamentos, recursos de espaço, recursos humanos, insumos, etc., que ela quer um retorno disso para aumentar a chance de conhecimento e que esse conhecimento depois possa ser aplicado. Inicialmente, nem sempre todo conhecimento, muitas vezes ele é básico, mas ele um dia pode vir a ser aplicado, pode ser utilizado. E caso você não tenha uma agência de fomento pública, você também pode ter um patrocinador, uma empresa, por exemplo, que está financiando uma parte da sua pesquisa, uma empresa privada. Então, os patrocinadores também interessa a eles o resultado dessa sua pesquisa. Tá? A pesquisa ou pesquisador, ele tem que ter alguns pontos, algumas qualidades importantes que têm que ser trabalhadas. Disciplina. A disciplina é muito importante durante o desenvolvimento do projeto e de uma pesquisa. Muitas vezes a gente tem que organizar e passar as etapas para a gente não se perder ao longo desse tempo. Muitas vezes o período é curto, você quando vê já está. Então não pode deixar para amanhã o que era para ser feito hoje. Disposição.
A disposição ela é importante também, porque muitas vezes você tem que coletar material na rua, você tem que coletar material em um determinado ambiente, você tem que ter a disposição para ir a determinados locais, acessar, por exemplo, um público. Então, essa disposição ela é necessária. Muitas vezes você tem que escrever madrugadas, então você tem que ter disposição. A organização é fundamental. Se você preparou seu material, se você coletou seus dados e, por exemplo, não colocou numa planilha para depois fazer a análise, vai ficar muito mais difícil você começar esses dados. Se você não anotou do lado de cada material que você coletou o que era, e depois de um mês depois você vai organizar isso, você vai se perder. Então, a organização ela é fundamental num projeto e numa pesquisa. A dedicação, a dedicação de você ficar um tempo danado realizando aquele experimento, aquele questionário, organizando aquelas metodologias, e isso exige dedicação. O que aparece numa pesquisa, o que aparece como resultado na sua dissertação, na sua monografia, é tudo que deu certo. Muitos dias ali que o experimento deu errado, muitos dias que você não conseguiu que aquelas pessoas participassem ou fossem voluntárias no questionário, ou que você não conseguiu aquelas referências, elas não aparecem, e esse foi um tempo que você dedicou a isso. Aí, falando de tempo, o tempo sempre é precioso, não vai ser diferente para um projeto ou para uma pesquisa, Então, esse tempo ele também tem que ser, primeiro, pensado naquele período que você vai realizar. Então, quando você está escrevendo um projeto, ele tem que ser pensado naquele período, o que você pode realizar naquele período desse projeto, dessa pesquisa. E o estudo, não adianta a gente só colocar ali, fazer copia-cole, colocar os nossos artigos, se a gente não estuda, só não tem como base, inclusive para você contestar, discutir o projeto, discutir já os seus resultados e contestar ou contradizer, por exemplo, uma parte crítica, que vai existir quando você tem uma banca. Então, esse estudo ele é fundamental para a gente na hora que a gente escreve. E a gente aprende muito quando a gente está realizando uma pesquisa, porque você tem que buscar as fontes, e quando você busca as fontes, você tem que ver o que um pesquisador fez, o que o outro fez, qual foi o método, talvez esse método seja o melhor. Então, isso tudo a gente vai acumulando com o estudo, a gente vai acumulando e construindo o nosso conhecimento. E, além disso, é importante que a gente tenha uma boa dose de quê? Criatividade. Várias pesquisas a gente vê como a metodologia foi criativa, que tipos de abordagem que aquele pesquisador teve, que ideias interessantes ele teve para realizar essa pesquisa. A imaginação, a gente sempre tem que ir além do que a gente imagina, do que a gente tem como base de referência, exercitar a inteligência, o raciocínio lógico. Quando eu falo inteligência, não é saber matemática, mas é o raciocínio lógico daquilo que você está vendo, daquilo que você está realizando, dos resultados que você está tendo e como você pode discutir. E a reflexão do pesquisador. Para que eu estou fazendo isso? Qual o benefício que esses resultados me dão? Como é que eu posso participar isso à sociedade? Então, essa reflexão do pesquisador também é uma fonte importante. E nada disso terá validade se não houver um método. Alguns autores, alguns professores, inclusive, dizem, pesquisadores, se você tiver uma pesquisa, um estudo que não tiver método, que não tenha sido submetido a um método, ou esse estudo é desonesto, ou esse estudo é errado, equivocado. Então, o método ele é fundamental para a gente abordar, como a gente vai abordar a nossa pesquisa, como a gente vai chegar às respostas da nossa pesquisa. Mas o que é o método de pesquisa? E aí é o nosso próximo assunto do módulo 1, que a gente vai falar sobre os métodos de abordagem de pesquisa. Fique conosco, até a próxima.